Bem-vindos a MAD Brasil. E aí, galera, vamos com a última hora do nosso Real Madrid, porque temos muitas novidades para trazer aqui para vocês. A cada hora que passa, a cada minuto que passa, vão saindo novas informações sobre o mercado da bola e o Real Madrid. A coisa tá realmente pegando fogo. E eu quero comentar especialmente neste vídeo uma contratação de jogador que estaria muito perto de acontecer. Vou falar todos os detalhes sobre essa possível contratação aqui neste vídeo, gente. Também quero comentar sobre a situação do Rodrigo Góes. E claro, amanhã temos Real Madrid em campo. Também temos que falar algumas coisas sobre esse Real Madrid e Mallorca, que vai ser amanhã às 16h30, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu. Então, quem quiser saber tudo sobre o nosso Real Madrid, fica aqui e vem comigo. Pois é, né, gente? Muita coisa pra gente comentar aqui. Imagina que eu vou fazer esse vídeo especial sobre o mercado da bola, essa provável contratação do nosso Real Madrid. Quando terminar o vídeo, já vão ter novas informações aí saindo, porque a coisa tá realmente pegando fogo e Real Madrid, graças a Deus, está se mexendo nesse mercado da bola e vai fazer um time em condições, a gente espera, para o querido Xabi Alonso, nosso técnico, que vai chegar para esse Mundial de Clubes. Mas antes de ir com esses detalhes do mercado da bola e o Rodrigo Góes, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Não temos muito o que falar, não teremos um vídeo especial de pré-jogo, porque não faz sentido fazer um pré-jogo num jogo que é para cumprir um calendário. Então, e é isso, ainda mais com o Real Madrid, gente, que vai com praticamente ninguém. Antes de falar sobre essa lista de relacionados do nosso... Praticamente ninguém não, desculpa! Mas mais respeito, mas é porque, às vezes, essa temporada deixa a gente assim, né? Vamos, gente, falar sobre o Carlo Ancelotti, a coletiva de imprensa dele. A única coisa que falaram nessa coletiva de imprensa foi sobre a sua despedida e a sua situação com o Brasil, a sua situação com o Real Madrid. Não teve muito mais perguntas que fizeram para ele, a não ser perguntaram também sobre o Rodrigo Góes, mas Carlo Ancelotti praticamente se despediu e anunciou já que ele é técnico da seleção brasileira, e a gente ainda não sabe se o Real Madrid vai fazer um anúncio oficial sobre essa saída do Carlo Ancelotti, mas com certeza terá uma despedida. O Carlo Ancelotti merece. Ele também até comenta que ele fala não somente falando sobre o time, mas ele fala sobre a torcida também, já que a gente puxou tanto a orelha dele, ele fala, e vai continuar puxando, né, agora como técnico da seleção brasileira, ele fala, a torcida vai pensar de... O que a torcida vai pensar de mim? Ele fala, vemos reviravoltas incríveis juntos no Bernabéu. Eu não vou esquecê-las. E a torcida também não. Eu acho que destacar um pouquinho isso que ele falou, porque eu geralmente puxei muito a orelha dele. Não vou esquecer o Carlo Ancelotti, é um técnico muito importante. Ele relembra que ele ganhou muitos títulos nessa última temporada com o Real Madrid. Isso não é pouca coisa. Mas a gente só tem a agradecer, e é isso, gente. Carlo Ancelotti tem os seus últimos 3 jogos como técnico do nosso Real Madrid. E ele teve essa lista de relacionados. A gente já sabe que Vinícius Júnior e Lucas Vázquez estão lesionados. Lucas Vázquez se lesionou no jogo contra o Barcelona. Vinícius Júnior teve um entorse também, acho que um tornozelo esquerdo, se não me engano. Não vão estar disponíveis para os próximos jogos. Acho que o Lucas Vázquez poderia voltar contra o Sevilha, foram o que informaram, e Vinícius Júnior poderia voltar para o jogo contra a Real Sociedade. É verdade que não são jogos, digamos, não são lesões tão importantes, a gente agradece, né? Agora, a questão importante, a anedota que a gente tem, é que o Real Madrid vai com 13 jogadores titulares nessa lista de relacionados. Temos as baixas de Carvajal, Militão, Alaba, Rudiger, Ferland Mendy, Lucas Vázquez, Camavinga, Vinícius, Tchouaméni, que está suspenso por cartão amarelo, acumular cartão amarelo. E claro, Rodrigo Góes também se juntou a esse grupo de jogadores que estão fora para esse jogo de amanhã. O Rodrigo esteve alguns minutos no campo, é o que informa aqui o Jorge Picon do relevo, teve uma conversa com o Ancelotti e depois ele saiu com o médico e foi para as instalações internas. O Ancelotti também na coletiva de imprensa falou que o Rodrigo não estava bem fisicamente e que não estaria para o jogo de amanhã. Já o meio COP informa que Rodrigo não vai jogar mais com o Real Madrid. Não sei se é essa temporada ou se não jogaria mais, mas vamos falar do Rodrigo mais pra frente. A lista de relacionados, gente, temos muitas novidades, nomes que a gente já conhece, vários meninos da base do Real Madrid. Teremos aí os goleiros, estão são e salvos, Courtois, Lunin, Sérgio Messi. Na defesa, Vagerro, Fran Garcia e Asensio, os 3 titulares. E a Ancelotti chama Youssef, ou Jussi, Jacobo, Davi Jimenez e Mário Rivas, novidades aí do Mário Rivas também voltando. E no meio de campo, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Ceballos e Chema. E no ataque, Mbappé, Endrick, Ibrahim e Gonçalo e Vitor Muñoz. São esses os nossos
atacantes para o jogo de amanhã, gente. Então, vamos ver qual vai ser essa possível escalação para o nosso Real Madrid, porque vai ser uma surpresa. Ancelotti, de um jeito ou de outro, vai usar, sim, os jovens do nosso Real Madrid, porque não vai ter outra opção, porque se são 3 titulares, na hora da substituição vai colocar algum jovem, ou até mesmo amanhã Jacobo entre com Asensio. É tudo muito aí no ar, mas, gente, a questão é que a gente tem que falar mais de outras coisas do que desse jogo de amanhã, porque a gente está mais interessado em saber o futuro do nosso Real Madrid, né? Vamos com a informação importantíssima do dia, que deve estar muito perto de acontecer, que é essa contratação do Dean House, gente, jogador do Bournemouth, zagueiro, que a gente precisa muito para o nosso Real Madrid, né, gente? Então, confirmaram que é uma questão de horas ou de dias. Quem fala isso é o Di Márcio e o Luca Bendoni, gente. Eles informam que o Real Madrid está na pole position para contratar o jogador. O pai dele e o representante dele tiveram uma reunião com o time aqui na Espanha. A decisão é uma questão de horas ou de poucos dias. Também o Telegraph da Inglaterra, eles comentam que o Real Madrid decidiu pagar a cláusula de libertação do Dean House. O clube quer o jogador agora. Todas as informações estão sendo nesse sentido. Mas importante também que eu acho destacar é que o jogador quer vir para o Real Madrid, ele quer jogar no Real Madrid. Outros times da Premier tiveram interessados nele, como Chelsea, Liverpool, vários times atrás dele. Então, o jogador, gente, importante é que ele quer vir para o Real Madrid, ele tem esse sonho e está sonhando em poder chegar no nosso time, tá? Quero destacar um pouquinho uma entrevista que eu vi do José Félix Dias com o Rubem Martin hoje, e eu achei bem interessante. Quero trazer algumas informações que eles detalham, porque o José Félix Dias do Marca fez um artigo bem detalhado sobre essa contratação do Dean Howson, e ele fala que o valor, a gente já sabe, são 58 milhões de euros, que é parte dessa cláusula que o Real Madrid tem que pagar. É verdade que o Real Madrid não está muito contente na parte de ter que pagar comissões de agente, é difícil essa parte da comissão, que é a parte mais difícil para renegociar, que o Real Madrid também não gosta tanto, porque ultimamente mudou muito essa questão de comissões, né, para representantes e tal, para ali e para cá, mas também eu acabei de escutar um vídeo do Iñaki Angulo falando que o Real Madrid também se beneficiou muito em algumas questões de comissões quando contratamos jogadores. Enfim, gente, a questão é que Dean Howson poderia vir para o Real Madrid com esse valor de 58 milhões de euros e o Real Madrid pagando em 3 partes, ou em 3 parcelas, né, esse jogador. Para vocês entenderem um pouco como funciona essa questão dessa cláusula. Essa cláusula de rescisão, digamos, do jogador, geralmente ela é obrigatória. Aqui na Espanha é uma lei, um decreto que fizeram para que o jogador pudesse, se quisesse se liberar, aí ele poderia sair do time se algum time comprasse ele por essa cláusula. Então, se algum time vier, é obrigatório o time vender. Isso já não acontece em outras ligas, como por exemplo na Inglaterra. Se a cláusula existir, como falaram tanto na cláusula, por exemplo, do Haaland, se ela existir, é uma questão entre o jogador e o time. Ele pode, sim, usar essa cláusula para poder sair do time. Porque a gente viu que o Dean Howson acabou de chegar do Bournemouth, da Juventus, então foi uma questão que podem chegar ultimamente a usar esse tipo de contratos mais curtos ou com cláusulas já vendo a necessidade de alguns jogadores poderem sair para outros times, né? Então, é importante a gente conhecer um pouco também como funciona esse sistema das cláusulas, que aqui na Espanha é obrigatório, em outros times seria opcional, mas podem fazer sim essa opção se o jogador concordar com o clube, né? Fizer esse tipo de contratação. Agora, gente, tinham comentado outros nomes, como o Ibrahima Konaté, o William Saliba. Eu tô rindo por causa da minha pronúncia dos nomes dos jogadores, tem gente puxando já a minha orelha, mas eu falo como eu escuto aqui na Espanha, e como eu falo, acho que o correto era falar mesmo como é o nome do jogador, como se pronuncia no seu país de origem. Esse seria o mais correto. Então, como vou falar aqui, e quando eu for conhecendo melhor como vão falando, a gente vai tentando mudar e cada vez melhorar, né, gente? Mas vamos lá. O Real Madrid estava interessado e continua interessado também, talvez para mais para frente, no Konaté, no William Saliba, no Joel Ato. Vocês mesmos comentaram que vocês gostam muito do Joel Ato, jogador do Ajax. Luqueba também esteve em algum momento nessa lista de jogadores do Real Madrid. Acho que esse interesse pelo Luqueba, acho que meio que se dissipou em algum momento. E alguns jogadores que o Real Madrid foi observando nesse tempo, né? Mas agora, o que ganhou o coração do Real Madrid, de todo mundo, é realmente o Dean Howson, assim como, talvez, no futuro, a gente pode trazer o William Saliba e o Konaté. Saliba e o Konaté, dependendo
política de contratação do nosso Real Madrid um pouco mais para o futuro. A gente sabe que, às vezes, contratar assim com a pressa não é boa amiga, mas o Real Madrid vai saber fazer as coisas direitinho, tá? E vamos falar do Álvaro Carreiras, né, gente? Porque temos muita coisa para comentar sobre esse jogador, que essa informação nova depois desse vídeo que eu fiz ontem para vocês. Agora, lembrar que o nosso canal em espanhol, Madridismo ao Dia, acabou de fazer um vídeo também especial sobre os dados que são impressionantes do Álvaro Carreiras, gente. Uma comparação que tiraram no X, e aí o Madridismo ao Dia, o Kiki, ele faz essa análise em comparando Álvaro Carreiras com o Nuno Mendes, com o Guardiol, com o Theo Hernandes, com o Alphonso Davies, com o Grimaldo, com todos os jogadores aí nessa mesma posição, e os números deles são realmente impressionantes. Então fiquem de olho nesse vídeo aqui, vocês podem também ficar interessados em espanhol, mas vocês entendem bastante bem o espanhol, né, gente? Agora, a informação do Álvaro Carreiras, gente. Lembrando que o valor dele seria de 50 milhões de euros. Seria também uma cláusula por 50 milhões de euros. O José Félix Dias do Marca disse que a situação dele não é tão simples como a do Hausen, porque eu acho que a Mari tentaria pagar menos pelo jogador, tentar negociar. E também tem uma situação muito particular do Álvaro Carreiras. Ele o United tem a opção de recomprar o jogador até 31 de dezembro deste ano. Então, o Real Madrid queria poder tentar fazer uma ponte com o United. O United contrataria ele por 18 milhões de euros, que é o valor da recompra do jogador, e o Real Madrid compraria ele do United por um valor de 30 milhões de euros e não por 50 milhões de euros, que é o que o Benfica pediria. O Benfica, a gente é um time que a gente sabe que é muito difícil. Comentei no vídeo de ontem que eles não têm essa facilidade para a gente poder negociar. Acho que nem tem negociação com eles, é sim ou não. Então seria uma situação muito complicada, que é o que o José Félix Dias comenta sobre isso, né? Agora, gente, novos nomes foram aparecendo para o nosso Real Madrid durante o dia de hoje. Também falaram do Grimaldo, Jorge Picon e Mateu Moreto do meio relevo informam do interesse do Real Madrid, talvez, nesse jogador. É um jogador que a gente conhece, que joga no Leverkusen jogou no Leverkusen com o Xabi Alonso, joga na seleção da Espanha. Agora, claro, tem um contrato até 2027, 29 anos. Se o Real Madrid ia lutar mais para trazer um jogador um pouco mais jovem, com mais, digamos, um pouco de uma projeção um pouco mais importante, né? E o valor dele é de 40 milhões de euros. Então, dependendo aí, se for trazer um Álvaro Carreiras ou um Grimaldo, quem você traria? Eu acho que muita gente aqui escolheria o Grimaldo. E essa é a atualização um pouquinho sobre o mercado da bola. Eu só comentei sobre lateral esquerdo e zagueiro, porque meio campista a coisa ainda está muito parada. Nós escutamos muita informação sobre meio campista para o Real Madrid. E como eu falei no vídeo de ontem, talvez o Real Madrid pense mais para depois do Mundial de Clubes, né? E vamos comentar um pouco sobre o Rodrigo, gente. Eu acho que é bastante complicado eu falar aqui sobre o Rodrigo, porque eu quero ter cuidado com a informação que a gente tem. Não temos muita informação, realmente ninguém sabe o que está acontecendo. Na verdade, muita gente sabe, os jornalistas mesmo explicam e falam que tem informação, mas preferem não dar informação. Não sei se é uma informação que pode ser, eu não sei, se é muito sensível, o que pode estar acontecendo com o Real Madrid, ou porque o Real Madrid pediu para não dar informação, porque talvez o Rodrigo tenha alguma questão pessoal, algum problema pessoal, ou porque estão tentando vender o jogador. Agora, é uma situação muito complicada, gente. O Rodrigo, que não teve uma temporada muito boa com o Real Madrid, jogou 3.291 minutos com o time. Ele deu 13 gols e 10 assistências nessa temporada. Eu acho que é pouco para um jogador da qualidade do Rodrigo nessa temporada. Eu sempre gostei muito dele. É verdade que eu sempre defendi muito o Rodrigo. É verdade que nessa situação eu não sei o que pensar, porque realmente eu tinha até feito um vídeo ontem, mas foram saindo novas informações. Eu quis fazer um vídeo novo, com mais cuidado. É o jogador, segundo brasileiro com mais gols na Champions League com o Real Madrid. Então, gente, é um jogador. Ele não é um jogador que vai viver só daqueles gols contra o City, não só na 14ª ou na 15ª. Rodrigo é especial. Eu tenho um carinho especial pelo Rodrigo, né? Então, eu posso ser um pouco subjetiva. Tem gente que já gostaria de vender. Claro, eu sempre penso que o Real Madrid está acima de qualquer jogador ou de qualquer técnico, sempre isso, até mesmo como eu falei ontem, acima do nosso presidente. Então, o time antes de tudo, gente. Agora tenho que ter um cuidado, um carinho e um respeito, né? As informações que foram saindo sobre o Rodrigo, gente. Primeiro, que eu relembrar um pouquinho o contexto sobre o Rodrigo.
Rodrigo tinha pedido um aumento de salário para o Real Madrid. É verdade que temos outros contextos anteriores, como por exemplo, em maio, no último jogo da Champions League, Rodrigo até comentou que gostava do City, que podia pensar em mudar um pouco o ar se ele começasse a ver que não tivesse algum protagonismo. Um pouco antes de uma final da Champions League, onde o Real Madrid ia jogar uma final. Não gostei muito da resposta, por exemplo, que ele deu para Tati Mantovani, meio que puxando a orelha dela aí. Enfim, eu acho que Rodrigo um pouco mal assessorado nessa questão aí, nesse finalzinho da temporada com a Champions League, e aí isso ficou ecoando um pouco, né, até mesmo na época o Real Madrid falou, quem quiser sair do Real Madrid é livre para sair do Real Madrid, né, e agora nessa temporada, gente, agora há pouco tempo, o Guilherme Rai informa que o Rodrigo pediu um aumento do salário para o Real Madrid. Lembrando também que no começo da temporada, Rodrigo já começou a querer mostrar que ele estava dentro desses jogadores que eram importantes para o Real Madrid, aquela coisa do ego, aquela coisa de querer um protagonismo, porque vendo que Kylian Mbappé, Bellingham e Vinícius eram as estrelas e estavam sendo os jogadores que mais estavam se apresentando, não se apresentando, mas os jogadores que estavam sendo as estrelas do time no começo da temporada, e ele queria ter também esse protagonismo. Então ele já começou aquela coisa de you can't see me, quando ele fazia gol. Então, várias coisas foram acontecendo com o Rodrigo que não tem tanto a ver com questões dentro do futebol, mas fora do futebol, né? Então, o Rodrigo pediu esse aumento de salário, parece que ele foi negado. Começaram a sair informações novas que nunca deixaram de acontecer em vários momentos na temporada passada também. Saíram informações de times interessados nele, como, por exemplo, o Arsenal, um Chelsea, um City, um Liverpool. Acho que o Chelsea nem tanto, mas mais um City e um Arsenal são os mais interessados. Mas esse interesse de times no Rodrigo Góes, isso não é novidade pra gente. O que é novidade é o que tá acontecendo agora nesse finalzinho de temporada, gente. O Rodrigo teve febre, não jogou contra o Celta, foi relacionado para o jogo contra o Clássico. O Ancelotti falou que ele estava bem, que tinha treinado com o time, mas no final das contas não jogou. Um clássico super importante para o nosso Real Madrid, não jogou. Vitor Munhoz até entrou antes do que o Rodrigo, enfim, Rodrigo não entrou em campo. E realmente começaram as dúvidas, né? Começaram a sair algumas palavras de que o Ancelotti, o Real Madrid e o Rodrigo tinham um acordo para que o Rodrigo jogasse todos os jogos da temporada, que ele fosse sempre titular quando estivesse disponível. E isso a gente até viu isso em campo, porque o Rodrigo mesmo, com rendimento não tão bom, ele jogava todos os jogos, era acionado sempre, jogava sempre como titular com o time. E depois disso foram saindo mais informações, e algumas informações que chamam muito a atenção é de que o Rodrigo hoje em dia não se vê mais no Real Madrid, e por isso ele não quis jogar o Clássico, que ele teria pedido para não jogar, que ele não se sentiu com força ou com ânimo para esse jogo. Então chama a atenção. Será que o Rodrigo está passando por uma fase de um problema pessoal muito, muito sério com o Real Madrid? Ele está querendo sair do Real Madrid porque ele vê que não tem protagonismo? É verdade que teve informação até mesmo em novembro, outubro, falando do Rodrigo, e Guilherme Rai e Mário Cortegana, se não me engano, eles falaram que o Rodrigo ia ficar mais uma temporada no Real Madrid, mas que também ia ver como ia acontecendo as coisas e se ele ia ter realmente um protagonismo no time, que isso para ele era importante. Então, isso que a gente está vendo acontecendo com o Rodrigo, e hoje ele sai desse jeito, e já o Klopp fala que ele não vai jogar mais a temporada com o Real Madrid. A notícia do Marca hoje chamou muito a atenção, foram duas notícias. Uma notícia que chamou a atenção foi a do José Félix Dias, que fala: Rodrigo tem que decidir o que ele quer fazer com seu futuro futebolístico. Se alguém não está convencido de que o seu lugar é no Real Madrid, se procura uma saída de alguma forma imediata, isso se resolve e pronto. Isso seria assim, ele falou que tem que decidir o seu futuro nos próximos dias, ele põe ênfase nos próximos dias. Teve até um jornalista aqui da Espanha que falou que o Rodrigo estava em rebeldia, que ele não queria jogar. Se ele está em rebeldia, por que ele foi convocado para esse jogo do Clássico? Era só não convocar o Rodrigo e pronto, deixa ele ali e acabou. Mas até mesmo o José Félix Dias fala que essa situação é para tentar proteger o jogador. Mas se você não coloca o jogador em campo, no final das contas, não é nada. Depois falam que o Rodrigo ficou muito também abatido ou abalado com a Copa do Rei, que ele foi substituído, que não jogou bem, as críticas. Então, gente, tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe o que é.
Eu posso ter alguma opinião do que pode estar acontecendo. Talvez Rodrigo realmente não está contente de estar no Real Madrid, de faltar esse protagonismo. Às vezes o jogador está abatido, as coisas não estão saindo bem, isso pode acontecer, e decidiu sair do Real Madrid. Agora, para a situação ficar assim, nesse momento que o Rodrigo não quer mais jogar com o time, e que talvez eu pense que se ele não quer jogar é porque também ele não quer mais, ele não quer se machucar, quer se preparar para o seu próximo time. O seu próximo time poderia ser perfeitamente o Manchester City. Porque, gente, as janela de transferências, que geralmente começam no dia 1º de julho, ela vai se abrir agora no dia 1º de junho até o dia 10 de junho para o Mundial de Clubes, porque foi a data que a FIFA abriu. Depois essa data vai fechar. Então, será que o Rodrigo poderia entrar aí dentro para que o Manchester City possa contratar ele e levar ele para lá? No caso do Arsenal, que dizem que o Arsenal é um time também que estava muito interessado no Rodrigo, o Arsenal não vai jogar o Mundial de Clubes, então não termina de me fechar que o Rodrigo poderia sair agora nessa janela de transferências no dia 1º até o dia 10 de junho, porque eu acho que não teria sentido ser assim tão rápido, né? Mas enfim, gente, a gente tem muita coisa que a gente não sabe que tá acontecendo, mas Rodrigo eu acho que tá muito perto de sair do Real Madrid, e isso poderia acontecer o antes possível, e a gente, ó, só no piscar de olhos, como o Dinhausen, ele pode ir para o nosso Real Madrid, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo com mais novidades do nosso time. Vai ter jogo amanhã, então fiquem de olho. E a gente fica aí na torcida, porque se o Rodrigo sair, ele possa sair bem, e que o time que for comprar ele também pague muito dinheiro, gente. O Rodrigo, para mim, eu tenho um carinho especial por ele. É verdade que dependendo de que estiver acontecendo, a gente pode ter uma opinião mais crítica ou não, mas por enquanto vamos respeitar o que está acontecendo com o jogador e ver o que pode acontecer mais para o futuro, né, gente? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid. Tchau, tchau.